Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e estou aqui para mostrar para você um pouquinho sobre média móvel para análise de ações. Veja só, nós não vamos aprender profundamente o que é uma média móvel, o que é uma média móvel exponencial. Nós vamos ver como que elas se aplicam, como que a gente usa essas médias. É claro que a gente vai calcular uma média ou outra, mas você vai ver que ele é mais voltado para a análise. Muito bem. E então, cada metodologia que você aplica para fazer uma avaliação de uma ação, por exemplo, eu vou fazer um fluxo de caixa descontado, ou eu vou fazer um valuation da empresa pelo modo contábil, ou utilizando múltiplos, qualquer dessas coisas, você pode usar, além dessas alternativas que eu mostrei também, você pode usar gráficos. E esses gráficos, eles são utilizados no curto prazo, ou seja, um analista trabalha com períodos de tempo muito curtos. Ele não vai olhar um gráfico que começa no dia 1º de um mês e termina no dia 30 de um mês. Ele vai usar um gráfico que tem um período muito curto. Esses períodos do gráfico aqui são de, por exemplo, 1 minuto, pode ser 5 minutos, ou exagerando, assim, fazendo um gráfico muito longe de 15 minutos. Então, esses analistas, eles trabalham sempre com períodos muito curtos, mas vão usar esses gráficos que você conhece. E como você sabe, olha, se cada professor inventou um tipo de gráfico. Como nós temos milhões de professores no planeta aqui, nós temos milhões de tipos de gráficos. E cada um deles segue a sua finalidade. Mas perceba que quando você olha um gráfico, fica bastante difícil de tirar uma informação. Por exemplo, se você olhar esse gráfico de barras aqui, você consegue ver o resultado pelas cores, se destacando pelas cores. Já se você olhar esse gráfico de linhas aqui, você consegue ver o resultado por uma linha de tendência. Sobe, desce. Aqui você consegue ver pela importância dele. E aqui, usando um histograma, por exemplo, pela distribuição que ele tem. Então, nós trabalhamos no mercado de capitais, normalmente nós trabalhamos com gráficos de linhas. Você vai ver que eu vou adaptar o gráfico de linha, porque ele mostra uma tendência, ou seja, ele vai mostrar para a gente uma direção. Mas também, se você fosse considerar apenas o gráfico de linha, você vai perceber que ele não mostra grande coisa. Olha esse gráfico aqui, por exemplo. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui, você vai sacar que ele te deu uma tendência, tá vendo? Olha, liguei aqui as duas pontas e ele está mostrando que está subindo, mas ele não te mostra muita coisa. Depois, esse gráfico aqui, ele é de períodos muito longos. Olha aqui tem um mês inteiro. Olha, aqui eu estou falando para você. Quando você olha um mês inteiro, isso não é muito útil. Você precisa, na verdade, estreitar esses períodos para você tirar alguma coisa e que você possa utilizar. Então, esses gráficos de linhas, assim, eles te mostram uma tendência, né? Tem alguém te anunciando, olha, a bolsa subiu. Para que serve isso para você? É claro que tem utilidade, mas tem pouca utilidade específica, tem pouca utilidade prática. Por que ele tem pouca utilidade prática? Porque esses gráficos, por exemplo, quando você olha aqui, você percebe que há uma tendência de alta, mas a volatilidade, que é esse sobe e desce horroroso aqui, ele
atrapalha muito esse tipo de análise. Por exemplo, aqui eu tenho uma tendência de baixa, mas olha só o tamanho dessa área que fica aqui, isso aqui atrapalha muito a análise. Então, o que é desejável? O desejável seria que você tivesse uma linha e que essa linha suavizasse esse movimento e ficasse mais fácil para você analisar. Agora eu troquei aquele gráfico de linhas por um gráfico de barras. O gráfico de barras, ele tem essa característica aqui, ele é como um gráfico de velas, mas a barrinha, ela tem a mesma função da vela, a barrinha acaba indicando onde a bolsa abriu, onde a bolsa fechou. Nesse caso aqui, como a bolsa caiu, abriu aqui e fechou aqui. Quando a barrinha é verde, o comportamento é o contrário. E não ficaria legal se eu tivesse uma linha suave percorrendo esse gráfico aqui? Você percebeu que a minha linha te deu muito mais informações do que simplesmente as barrinhas. Então, olha, as barrinhas já são super geniais, assim como são geniais as velas. Olha, essa vela aqui, ela está te dando uma informação pelo tipo de vela. Essa outra vela aqui está te dando outra informação também, porque ela é de um tipo diferente de vela. Então, veja, essa vela aqui, por exemplo, essa vermelhinha aqui, ele está te dando a informação que a bolsa vai cair. Por quê? Porque a bolsa tentou subir, olha esse pedacinho aqui, a bolsa tentou subir, mas acabou fechando num nível mais baixo. Então, quer dizer que a bolsa vai, ele está indicando para você que a bolsa vai ter um determinado comportamento. Agora, veja que legal que ficaria se eu pudesse acrescentar aqui, nesse gráfico aqui, uma linha de tendência. Então, além das informações que eu tenho sobre queda e as informações que eu tenho sobre alta na bolsa, que o gráfico de velas me fornece, você teria também no meio dessas informações uma linha com comportamento mais suavizado que te daria essa informação. Perceba, por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou trabalhando aqui com um gráfico de velas, aqui subiu a bolsa, porque o gráfico a vela está verde, mas se você plotasse as informações num gráfico, ele ficaria com uma volatilidade horrorosa, porque esse sobe e desce aqui. Então, o que a média pode fazer para você? Quando você introduzir a média aqui, você vai perceber que ela vai fazer uma coisa mais suave aqui, então vai ficar muito melhor para você analisar. Então, junto com a vela, você vai poder sacar outras coisas, você vai poder descobrir outras coisas. Muito bem, meus queridos, a nossa primeira aula é isso. Não deixe de assistir a segunda aula, porque agora a gente vai começar realmente de mostrar os efeitos e como é que são formadas as médias e para que a gente usa ela, média curta, média longa. Um abraço e até a próxima aula!